Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge e eu estive sumido aqui durante um tempinho, mas é porque eu estava lendo esse livro. Agora eu comecei a faculdade, então eu tô tendo que conciliar um pouco. Esse livro aqui ele tem 500 páginas, então eu demorei muito tempo para ler. Eu tô desde janeiro lendo, então hoje eu vim trazer a resenha dele para vocês. Eu fiz um unboxing dele lá no meu TikTok há uns meses atrás. E o nome do livro é Herdeiras do Sangue Dourado, é um livro do Marcos Berrocal e é um livro da editora Flive, a mesma editora que publicou meus dois livros. Então bora pra resenha. O livro começa contando a história de 3 garotas, 3 irmãs. 2 delas são gêmeas e uma é a caçula. Elas são bem ricas e moram em São Paulo. O pai delas está sempre viajando, ele tem uma imobiliária, se eu não me engano. Então ele está sempre em viagem. Elas ficavam sempre muito irritadas porque o pai delas sempre chamava elas para ir em convenções com ele. E ele dizia que era bom ele passar essa imagem de ter essa família com 3 filhos, assim, sempre bem vestidas, comportadas. Ele meio que usava elas só pra ficar com uma imagem legal pra ele. Também a mãe delas acabava ficando com muita raiva porque tudo caía sobre ela, obviamente, já que o marido estava sempre viajando e eram viagens longas. Então o livro já nos apresenta isso, que seria meio que essa relação meio conturbada do pai com as filhas. É uma relação um pouco difícil, elas não têm muita convivência com ele, então é algo meio assim. Então, no primeiro capítulo já, ou no segundo, se eu não me engano, elas vão para uma convenção com ele, já meio forçadas, como eu disse, elas não gostavam de ir. Então, tudo começa nessa convenção. Nessa convenção, então, o pai delas sobe no palco, começa a se apresentar, e ele é tipo um cara admirável, assim, um cara muito foda. Só que as irmãs, uma hora elas começam tipo, a olhar aquilo e ver que tipo assim, aquilo não é o pai delas de verdade. O pai delas de verdade é um cara que sempre briga com a mãe, ele não é daquele jeito que ele se apresenta e que ele tá vivendo meio que uma vida falsa. Então elas acabam se irritando e saindo da apresentação e indo pra parte externa ali de onde tá acontecendo. Então essas irmãs acabam sendo raptadas por um cara muito estranho. Pelo que eu me lembro, uma das irmãs estava com muita raiva e ela viu um cara fumando e ela foi pedir um cigarro para ele também. E quando ele foi oferecer o cigarro para ela, ele era um cara tipo muito estranho e tal. E ele acabou botando tipo aquele pano que colocam, né, em algumas vítimas e acabou levando elas sequestradas, as 3 irmãs. Nessa van, então, uma hora elas acabam acordando e elas veem que é um caminho muito estranho. Depois o livro vai nos contando que esse caminho muito estranho, porque elas estavam ainda no meio da Amazônia, da selva amazônica, e elas acordam numa casa também muito estranha. Tem um casal, que depois vão ser apresentados no livro, que vocês vão entender. Daí também aparece a Cuca, sim, do folclore brasileiro. E aí que começa a nossa história, então, quando eles contam o porquê das meninas estarem ali. Elas são herdeiras de um sangue dourado, que é um sangue muito especial, e um vilarejo na Amazônia sempre quis ter esse sangue especial. E elas não entendem por que elas têm isso, por que elas estão sendo raptadas por causa disso. E depois então é explicado no decorrer do livro tudo o que aconteceu. E obviamente não vou contar pra vocês, porque senão vou dar spoiler, né? O livro também é uma coisa muito legal, é que ele meio que nos traz várias lendas brasileiras. Tem o Curupira na história, tem o Saci, tem muitas lendas, eu acho que deve ter mais de 20 ali. Então é muito legal a gente meio que ver essas lendas em um livro de suspense, sabe? Além do só o convencional que a gente tá acostumado. Meio que ali elas têm uma vida, o que elas fazem fora daquela lenda que é sempre contada, como elas agem no dia a dia, por exemplo. Então isso é muito legal. Minha opinião então sobre o livro é que ele é muito bom, vale a pena a leitura. Apesar de ter bastante página, é um livro que tu consegue ler rápido, eu diria. Eu acabei demorando mais por questão da faculdade ali, como eu comentei pra vocês. É legal ver esses personagens, como eu te falei, em perspectivas diferentes, em histórias diferentes. Então acho que foi um aprendizado, foi algo legal assim de ler. E eu acho que para quem tá procurando ler uma coisa diferente, fora do convencional, eu acho que é um livro muito bom. Vou mostrar então um pouco para vocês da diagramação do livro. As diagramações da Flive são sempre muito boas. Olha essa troca de capítulo, eu adorei essa arte aqui. A capa também é muito bonita. Esses personagens estão todos no livro, como eu tinha falado pra vocês, a Cuca, aqui tem as irmãs, aqui tem um pouco sobre o livro, se tu quiser pausar o vídeo pra ler. E esse aqui é um pouco sobre o autor, é o Marcos, é o segundo livro dele já, se eu não me engano. Ele mora em Porto Alegre.
E vou folhear aqui um pouco para vocês o livro. Ah, também tem... O livro é dividido em 3 atos. E as trocas de atos são bem bonitas também. Então, é isso, pessoal. Esse foi o livro de hoje. E espero que vocês tenham gostado.